Bom, prosseguindo no estudo de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo, na página 47 do nosso livro. Vamos ler a partir do versículo 28. Atos capítulo 9, versículo 28, diz o seguinte: E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Pois bem, eu até comento aí, né, que o último versículo que nós lemos, alguns discípulos, eles temiam se juntar ao apóstolo Paulo. Lembre-se que haviam se passado 3 anos desde que Paulo perseguia a igreja. Aceitou Jesus no caminho de Damasco. Eu mostrei para vocês que lá de Damasco, quando ele escapa da cidade, ele vai para a região da Arábia e fica lá estudando as Escrituras. Ele precisava rever tudo que ele havia aprendido, né, com os fariseus, tá ok? E o único que se aproximou dele foi Barnabé. Barnabé, então, se aproximou, né, e viu que ele andava realmente no caminho do Senhor, trouxe ele até os apóstolos. Bom, aqui ele então agora está em Jerusalém. Seria até natural, nós não encontramos no livro de Atos, mas eu acredito que não foi relatado, mas muito provavelmente Saulo de Tarso foi procurar o seu antigo mestre, Gamaliel. E muito provavelmente debateu com ele também o que ele aprendeu das Escrituras. Eu tenho falado para vocês que Gamaliel, nós não sabemos se ele não interpretou corretamente as Escrituras e assim não entendeu que era o tempo da vinda do Messias, ou se ele interpretou corretamente, mas teve medo, porque Herodes, principalmente, mandava matar quem falasse em um Messias, porque ele sabia que, pela interpretação dos judeus, o Messias viria para assumir o trono de Israel, e isso para Herodes significava ele ser destituído. Então nós ficamos, né, na possibilidade, sem saber o que aconteceu com Gamaliel. Porém, eu acredito que muito provavelmente Saulo de Tarso o procurou, até porque nós vemos aqui no livro de Atos, é notório, Gamaliel conhecia os cristãos, participou de julgamento dos cristãos, fez até uma bonita defesa para que os sacerdotes não matassem os cristãos. Então, eu acredito que muito provavelmente Saulo de Tarso teve diálogo com ele. Mas aqui no versículo 29, acontece que o apóstolo Paulo, falando ousadamente no nome de Jesus, certamente era um espanto para todos, porque era notório que ele perseguia e matava os cristãos, então ele era considerado como um protetor da lei, um protetor do judaísmo. E, de repente, ele se torna um defensor do cristianismo. E, claro, a mensagem era oposta, porque, pela defesa do cristianismo, seguindo as palavras de Jesus, como ele disse em Mateus 21, a partir do versículo 41, Jesus falou claramente que o reino de Deus seria tirado dos judeus e seria dado a outra nação que gere os seus frutos. Que nação é essa? Era a igreja. Então o discurso mudou totalmente. Antes, Saulo de Tarso, ele dizia que o judaísmo não seria substituído nunca, porque era a mensagem de Deus, porque era a mensagem de Moisés, era a mensagem dos profetas. Agora ele tem outra argumentação. Olha, na verdade,
a mensagem dos profetas foi interpretada de forma errada por essa geração de judeus e eles foram substituídos. A nação foi substituída. Isso estava anunciado pelos profetas. É o que o apóstolo Paulo, vamos dizer, anuncia. Então, quando diz aqui que ele falava e disputava, o discurso era esse, essa era a disputa. Tá bom? Bom, também diz que ele disputava contra os gregos. Dependendo da tradução que você tem aí nas mãos, vai estar escrito helenistas. Bom, nesse caso a tradução é melhor. Helenistas, quem eram? Eram pessoas que aderiam aos costumes gregos, não sendo gregos. Né? Ou seja, está em foco aqui judeus que haviam, vamos dizer, de alguma maneira, adotado a cultura grega. E lembre-se, adotar a cultura grega significava também uma visão de compatibilidade entre a filosofia dos gregos, em especial de Platão, e também os ensinos bíblicos. Havia nesse período, eu já falei para vocês, vou repetir, Fílon de Alexandria, um judeu que vivia em Alexandria, que era uma cidade de cultura grega. Aquela cultura egípcia antiga havia morrido. Os gregos tinham dominado o Egito 300 anos antes de Cristo e estabeleceram a cultura grega, ou seja, eles foram helenizados. Então, os egípcios, eles eram helenizados. E lá no Egito estava Fílon de Alexandria, que dizia que o Messias não seria um homem, seria uma era. Então, nós sabemos, provavelmente, esses homens que estão disputando com o apóstolo Paulo estão defendendo esse conceito judaico-helenístico. Qual era? Não esperem um judeu que seja um homem, mas, não esperem um Messias que seja um homem, mas esperem um Messias que seja uma era, um período. Então, quem é que vai implantar o reino de Deus? Somos nós, sem um Messias homem. Esse era o pensamento deles. E provavelmente era o que Paulo estava disputando com eles, né? Defendendo que o Messias era um homem. E o versículo conclui dizendo, mas eles procuravam matá-lo. Então vejam, não eram gregos comuns. Por isso a tradução que coloca que disputava também contra os gregos não é boa, é melhor a tradução que realmente coloca, disputava também com os helenistas, né? Porque eram judeus que tinham aderido à cultura judaica, à cultura grega. E eles eram então chamados de helenistas, ok? Bom, 3 anos de diferença, apesar que Jerusalém, nesses 3 anos, não ouviu falar de Saulo de Tarso. O que aconteceu com esse homem? Nós sabemos que ele foi enviado para perseguir e debater, como eu falei para vocês na outra aula, quando ele estava indo para Damasco, era para debater. Né? Existem tradições históricas que diz até que Saulo de Tarso ele estava previsto para ser o substituto de Gamaliel no Sinédrio, como grande voz dos fariseus naqueles julgamentos, porque ele seria o melhor aluno de Gamaliel, o maior conhecedor das Escrituras entre os candidatos a ser o grande mestre naquele período. E, de repente, esse homem agora se encontra pregando a mensagem de Jesus. Então, aquele que foi para se opor, agora ele é um defensor. E eles, então, procuram matá-lo. Bom, o versículo 30, Atos 9:30, diz, sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Essas a gente lê assim, a gente pensa que são, as pessoas pensam que são cidades próximas, mas para vocês terem ideia, de Jerusalém, ele estava em Jerusalém, até Cesareia, que era uma cidade marítima,
que Herodes havia construído em homenagem ao César, e que era uma cidade de cultura grega. Haviam muitos gregos e judeus helenistas naquela cidade. Então ele foi para Cesareia. De Jerusalém a Cesareia eram cerca de 100 quilômetros. E de Cesareia até Tarso eram cerca de 130 quilômetros. Ou seja, o apóstolo Paulo, aí, para fugir desse risco de morte, já é a segunda vez que ele se encontra em perseguição, né? Ele foi para a região onde ele fora criado, né, dos seus familiares. Lá ele teria uma segurança. Nesse período agora, a Bíblia vai silenciar um pouco sobre o ministério de Saulo de Tarso, mas provavelmente ele está lá em Tarso, que fica na região da atual Turquia, né? Numa região que na época os romanos chamavam de Cilícia. Então, certamente ele esteve lá pregando o Evangelho. Bom, mas como que eles tomaram conhecimento, tá bom? Sabendo, porém, os irmãos, como eles tomaram, como Saulo de Tarso tomou conhecimento? Bom, a resposta provavelmente está em Atos capítulo 22. Então, mantenha a sua Bíblia marcada aí em Atos capítulo 9 e abre em Atos capítulo 22, que ele relata exatamente o que teria acontecido para ele, uma revelação que Deus lhe dá quando ele está em Jerusalém orando. Então, olha, Atos capítulo 22, versículo 17, eu vou ler até o versículo 21. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Ok? Então, tudo indica que foi nesse momento que o capítulo 9, retorna ao capítulo 9 de Atos, né? Tudo indica que foi nesse momento que ali, sabendo, né? Então os irmãos vão enviá-lo para a região de Tarso. Nesse momento, alguns pensam que já seria um envio missionário. Provavelmente não. Provavelmente não. Nós sabemos que provavelmente Saulo continuou pregando o Evangelho e como seus parentes eram daquela região, ele teria ganhado ali muitos deles para Jesus. Porque onde ele ia, claro, ele ia anunciando o Evangelho. Então, quando ele escreve aos Romanos, se você quiser também mantenha aberto aí marcado em Atos 9, e anote essa referência, não dá para nós colocarmos tudo no livro, né, senão fica muito extenso, mas abra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, em 3 momentos ele vai citar parentes dele, né, que teriam aceitado Jesus como Salvador. Quando teria acontecido isso? Provavelmente começou nesse momento que ele vai para a cidade de Tarso. Então, olha, Romanos capítulo 16, versículo 7. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai desculpe, o versículo 11 agora, né? Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Tarciso, os que estão no Senhor. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Ele cita aqui diversos parentes, e
alguns desses parentes, como Herodião, Jason e Sosípatro e Lúcio, ele poderia ter ganhado eles para Jesus nesse período. Nós sabemos que ele vai estar em Tarso em outros momentos, durante as suas viagens missionárias. Nesse período, agora os textos seguintes, o livro de Atos, se ocupa do ministério de Pedro, até quando chegar no capítulo 11, que aí vai aparecer, no caso, Barnabé vai até Tarso, toma o apóstolo Paulo e vem para Antioquia, né, que ficava também na Síria. Então já haviam se passado aí pelo menos 3 anos, mas talvez já estava no 4º ano desde a conversão de Saulo. E aquela perseguição que ele sofreu na Síria, né, certamente se acalmou, até porque até em Jerusalém vai dizer que Israel, os israelitas já não perseguiam mais a igreja. Retornando a Atos capítulo 9, o versículo 31, nós lemos até o versículo 30, em que Saulo foi enviado para Tarso. Agora o versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, esse vai ser um período de crescimento da igreja. E lembre-se, crescimento da igreja nesse período está concentrada entre os judeus. Ainda não existe evangelização entre os gentios. Se o cristianismo está crescendo entre os judeus, isso significa um enfraquecimento do judaísmo. Porque os judeus que aceitavam Jesus, eles não fariam mais sacrifício de animais. Se eles iam ao templo, era para pregar o evangelho e reproduzir a mensagem de Jesus, que havia dito, isso aqui tudo vai ser destruído. Então, claro que isso gerava um descontentamento entre os israelitas, em especial das autoridades judaicas. Porque o templo ser destruído e a cidade ser destruída, havia anunciado por Jesus, ele falou que essa cidade seria destruída e seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então, representava o enfraquecimento do judaísmo. Okay?